E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene vai mandar Ramiro dar um fim definitivo em Sidney. Mas Ramiro não vai conseguir dar fim no capanga e vai acabar tomando uma surra, sofrendo um destino trágico na novela. Revoltado com as ordens de Irene e querendo se tornar uma pessoa melhor, Ramiro não vai mais aguentar ser mandado pela patroa. Ele então decide expor todos os maiores segredos de Irene para Kelvin e vai deixar a víbora desesperada. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade que você tá me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após Irene ouvir Marino propor um acordo com Tadeu para capturar Sidney. Irene ficará desesperada ao descobrir que o capanga voltou para Nova Primavera e, com a culpa da morte do seu filho Daniel, Irene decide se livrar de Sidney de uma vez por todas. Irene vai até a casa de Ramiro desesperada e diz que precisa ter uma conversa particular com ele. A víbora afirma que Ramiro precisa tirar o Sidney do seu caminho de uma vez por todas e exige que Ramiro dê um fim na vida do Sidney e diz: Ramiro, eu não posso correr o risco desse homem falar alguma coisa a meu respeito, principalmente envolvendo aquele acidente terrível. Então você vai sumir com aquele desgraçado daqui. Ramiro fica hesitante. Mas sob a pressão de Irene, ele diz que vai acertar as contas com Sidney e que vai armar uma emboscada para ele. Um tempo depois, Ramiro vai marcar um encontro com Sidney em um ponto deserto da estrada, já preparado para acabar com a vida do capanga naquele momento. Quando Sidney chega, o capanga debocha de Ramiro e pergunta se ele tem mais algum serviço sujo para passar para ele. Ramiro bufa de raiva e ameaça Sidney ao dizer: Eita, que você chegou cheio das graças, né? Mas na verdade quem tem um servicinho aqui sou eu. O serviço é dar cabo do C, aqui mesmo, sem nem deixar rastro. Tora chegou, Sidney. Ramiro saca a arma e aponta para Sidney, que levanta as mãos para cima, assustado, ao ser ameaçado por Ramiro. Sidney diz que pode negociar com Ramiro, para que ele não precise acabar com a sua vida, mas Ramiro diz que não tem negociação. Ramiro aproxima a arma da testa de Sidney, que continua implorando pela sua vida. Mas no momento que vai disparar, Ramiro se lembra de todas as conversas que teve com Kelvin, onde Kelvin dizia que ele não precisa ser um assassino se não quiser. Ele pode se tornar uma pessoa melhor. Ramiro pensará 2 vezes enquanto sua mão treme segurando a arma em direção à cabeça de Sidney, mas não consegue atirar. Com toda a sua crueldade e frieza, Sidney percebe que Ramiro não está conseguindo executar o plano e decide agir de uma forma brutal e covarde. Sidney segura o braço de Ramiro com toda a sua força e tira a arma da mão do rapaz. O capanga pega a arma na sua mão e bate com todo na cabeça de Ramiro, que cai no chão com o impacto. Sidney joga a arma de Ramiro longe enquanto dá vários socos e chutes em Ramiro, que não consegue se defender, pois está tonto com a coronhada. Sidney segura Ramiro pela gola da camisa e diz: Eu achei que você fosse mais macho, Ramiro. Pelo visto tá perdendo a mão pro negócio, né? Que decepção, Ramiro. Vai ter que dizer pra tua patroa que não deu conta de acabar com o capanga aqui? Sidney solta a gola de Ramiro, que cai de cabeça no chão. Sidney acerta outro soco na cara de Ramiro e arranca sangue dele. Sidney volta pro seu carro pra fugir dali. Ramiro vê o Sidney indo embora e tenta se levantar do chão, mas seus machucados o impedem. Ele coloca a mão na sua barriga e depois no seu olho, ao perceber que está inchado, e geme de dor, deitando de novo no chão da estrada. Caio passa de carro pela estrada e vê o Ramiro jogado no chão completamente machucado. Ele para com seu carro próximo ao corpo e diz: Ramiro? Que foi isso, Ramiro? Você foi assaltado aí, foi? Eita, homem, deixa eu te ajudar aí. Mesmo você não merecendo nem um pouco, me ajuda?
Não posso deixar uma pessoa jogada aqui nessa estrada nesse estado. Ramiro não consegue falar direito com Caio, mas mente dizendo que foi uma briga de peão. Caio ajuda Ramiro a se levantar, que geme de dor ao tentar andar de novo. Caio apoia Ramiro no seu ombro e leva o homem para o seu carro e diz que vai levar o peão para casa. Caio estaciona o carro em frente à casa de Ramiro e ajuda o peão a sair do carro e andar até a casa. Quando abre a porta, Caio e Ramiro encontram Kelvin dentro do quarto. Kelvin dá um grito de desespero ao ver o estado de Ramiro e pergunta o que aconteceu com ele. Caio diz que encontrou Ramiro jogado na beira da estrada desse jeito e ele decidiu ajudar o peão. Kelvin ajuda o Ramiro a se deitar na cama e Caio diz: eu preciso ir agora, mas se precisar de alguma coisa, vocês podem me ligar que eu venho. Não sei porquê, Ramiro, mas eu tenho a impressão que você tá mentindo, que você não apanhou briga de peão coisa nenhuma. Se tiver alguma coisa a ver com as ordens do meu pai, fica atento, hein, Ramiro, que eu tô de olho em você. Ramiro desvia o olhar de Caio e diz que não é isso que aconteceu. Caio encara o Ramiro, sem acreditar no que o peão diz, mas decide ir embora. Kelvin olha para o Ramiro completamente horrorizado com o estado do homem e diz que vai ficar lá para cuidar dele. Kelvin faz alguns curativos nos machucados de Ramiro, que continua gemendo de dor, mas agradece a ajuda do Kelvin. Kelvin faz carinho no rosto de Ramiro e diz: ai, Ramiro, eu não queria ter que falar isso, mas eu concordo com o Caio. Eu sei que não foi só uma briga de peão isso aí. Isso tem alguma coisa a ver com as ordens do seu patrão, não é? Conta pra mim, Ramiro. Quem que fez isso com você? Ramiro tenta desviar o assunto para não dizer o que realmente aconteceu, mas decide contar toda a verdade para Kelvin. Ele diz que dessa vez quem mandou fazer o serviço foi Irene e que era para ele matar o Sidney, mas na hora acabou não conseguindo e o capanga deu uma surra nele. Ramiro diz a Kelvin que está envergonhado por não ter conseguido se defender, mas Kelvin diz que o Sidney agiu com muita brutalidade. Não tinha como Ramiro se defender. E o fato dele não ter conseguido matar o Sidney mostra que o Ramiro tá se tornando uma pessoa melhor, como ele sempre quis. Kelvin pergunta para Ramiro o motivo de Irene ter mandado acabar com a vida de Sidney dessa forma. E Ramiro, querendo se tornar uma pessoa melhor e revoltado com as ordens de Irene, ele respira fundo e afirma a Kelvin que foi por causa de um segredo terrível que a Irene guarda até hoje e que a consome por dentro. Ramiro afirma que não aguenta mais esconder esse segredo, pois só se ferra com essa história. Kelvin vai dizer que o Ramiro precisa abrir o jogo e diz: Ramiro, você não precisa mais ficar se preocupando tanto assim com seus patrões. Eles não são seus donos e você pode mudar se você quiser. Na verdade, eu acho que você já tá mudando, senão você teria matado esse tal de Sidney. Ramiro se emociona com as palavras de Kelvin. Ele se levanta da cama com dificuldade e diz que vai fazer o certo e decide contar o maior segredo de Irene e diz: Ô Kevin, você sabe que a dona Irene nunca gostou do Caio, né? Ou então, ela bolou um plano ano passado pra sabotar os freios do carro que o Caio usava. Aí foi aí que a gente contratou o Sidney, ele que foi responsável por dar um jeito de sabotar os freios. Mas aí o plano deu errado, você sabe, né? Quem acabou entrando no carro aquela noite foi o Daniel. E aí ele morreu no lugar do Caio. É isso, Kevin. A dona Irene matou o próprio filho. Kelvin arregala os olhos, completamente chocado com o que acabou de ouvir. Ele coloca as mãos no peito enquanto anda pelo quarto de Ramiro, sem acreditar no que acabou de escutar. Kelvin não consegue acreditar que a Irene foi capaz de matar o próprio filho, mesmo que sem querer. Ramiro vai revelar que a Irene se sente culpada até hoje e que aliviou muito o coração dele,
poder contar toda a verdade pro Kelvin, mesmo que isso coloque o Kelvin em perigo. Mas o Ramiro vai implorar pro Kelvin não dizer nada a ninguém, porque agora os dois estão correndo risco de vida ao descobrir toda a verdade. Kelvin se surpreende com a declaração de Ramiro e diz que o Ramiro pode contar com ele para tudo. Enquanto isso, Irene está a caminho do seu restaurante favorito e do seu carro percebe Sidney andando pela cidade. Irene fica furiosa ao perceber que Ramiro não conseguiu acabar com a vida de Sidney como havia mandado. A megera dá um soco no volante de tanta raiva e decide ir tirar essa história limpo com Ramiro. Irene vai até a casa do Ramiro e entra pela porta com tudo. Quando Ramiro abre a porta, os dois se encaram. Irene encara o Ramiro com um olhar de ódio e percebe que o homem está bem machucado. Irene pede pro Kelvin ir embora porque ela precisa conversar a sós com Ramiro. Mas Kelvin debocha de Irene e enfrenta a mulher e diz: você vai me desculpar, dona Irene, mas não vou sair daqui não. Eu já sei da sua ordem pro Ramiro. E é por sua causa que ele tá aqui, ó, nesse estado aqui, ó, todo machucado, tá vendo? Eu não vou mais deixar você fazer mal pra ele, não. Irene arregala os olhos ao descobrir que Ramiro contou do plano de acabar com Sidney para Kelvin e diz que o peão a traiu. Ramiro continua encarando Irene sem jeito e diz que pode confiar que o Kelvin é de confiança. Mas Irene se aproxima de Ramiro e diz: olha aqui, Ramiro. Quem diz que alguém é de confiança aqui sou eu. E eu mal conheço esse rapaz aí pra você ficar fazendo fofoca a meu respeito com ele. Que isso, Ramiro? Sempre pude confiar em você e agora você faz um erro idiota desses? Você sabe muito bem o que eu faço com alguém que trai minha confiança, não sabe? Kelvin entra na frente de Ramiro e enfrenta mais uma vez Irene ao dizer: a gente sabe muito bem, sim, você manda matar, não é? Que nem você fez com seu filho, mas que na verdade era pro Caio. Irene dá um passo pra trás e se apoia na porta, com os olhos arregalados ao perceber que Ramiro também contou o seu maior segredo pra Kelvin. A megera fica transtornada e segura Kelvin pelo pescoço e afirma que ele não sabe o que está dizendo e exige que ele pare de inventar mentiras ao seu respeito e que ela nunca tentaria matar o próprio filho. Kelvin tenta tirar a mão de Irene do seu pescoço e afirma que já sabe de tudo a respeito dela. Irene aperta ainda mais as suas unhas no pescoço de Kelvin e avisa que é melhor ele ter medo dela assim, pois caso contrário pode amanhecer com a boca cheia de formiga. Ramiro não aceita ver Irene machucando o Kelvin, mas antes que ele faça qualquer coisa, o Kelvin é mais rápido e consegue arrancar a mão de Irene do seu pescoço e empurra Irene pra longe. Irene quase cai no chão com o empurrão de Kelvin e diz: você não ousa tocar mais em mim, seu imbecil! Eu acabo com a sua vida, principalmente se essas acusações infundadas saírem desse quarto. Você não sabe do que eu sou capaz de fazer. E você, Ramiro, que decepção, hein? A minha vontade é de acabar com a sua vida agora mesmo. Ramiro não aceita mais as ameaças contra ele e Kelvin e diz que não vai mais ouvir as ameaças de Irene. Ao perceber que a Irene quer fazer maldades com Kelvin, o Ramiro perde a cabeça e incorpora uma força que nunca vimos antes e ele enfrenta a sua patroa. Ele vai até Irene e diz que não tem medo dela e afirma que se ela tentar fazer qualquer coisa contra o Kelvin, ele vai pessoalmente dar um fim na vida dela. Irene vai dar uma gargalhada enquanto escuta as palavras de Ramiro e diz que se ela cair, o Ramiro também cai junto, porque ele também tá envolvido até o pescoço. Ela afirma que ele até pode tentar deixar de cumprir as suas ordens, mas vai sofrer consequências terríveis se realmente quiser seguir esse caminho. Ramiro bufa de raiva e diz, enfrentando Irene: eita, que eu sei bem do que você é capaz de fazer, mas não tenho medo de você não. E você também sabe que eu já matei muita gente por aí amando do Antônio. E se você não deixar o Kevin em paz, eu vou acabar com você, viu, dona Irene? Irene percebe que pode estar se colocando em perigo, mexendo com o Kelvin, porque percebe que ameaçar o Kelvin faz o Ramiro ficar fora de si.
Ela avisa que é melhor o Ramiro não brincar com fogo, porque para ela não custa nada travar uma guerra contra ele. E diz: olha aqui, Ramiro, você não tente fazer alguma coisa contra mim. Você pode ter feito muita coisa pro Antônio, mas você sabe que eu sempre fui a cabeça dos planos. Não faça ameaças vazias, Ramiro. Kelvin não aguenta mais e expulsa Irene do quarto de Ramiro, afirmando que ela não é mais bem-vinda ali e que se qualquer coisa acontecer com ele ou com Ramiro, ela será responsabilizada por tudo. Irene olha para Kelvin com desprezo antes de sair do quarto e diz que isso não vai ficar assim. Assim que Irene bate a porta do quarto, Kelvin se vira para Ramiro e diz que está muito orgulhoso dele por finalmente ter enfrentado a Irene. Ramiro diz que jamais teria conseguido se não fosse o medo dela fazer alguma coisa contra ele e que ele não consegue imaginar um mundo em que o Kelvin não está bem e do seu lado. Kelvin coloca a mão no rosto do Ramiro e os dois se abraçam. Escreve aqui de qual cidade que você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações.